Hoje eu vou falar sobre como Deus não desiste de nós, mesmo quando nós falhamos com Ele. Há inúmeros exemplos bíblicos de pessoas que se desviaram do plano de Deus, estragaram tudo, mas em algum momento recomeçaram e tiveram a sua missão plenamente restabelecida. Esse vídeo é para ajudar você a se reerguer, a renovar as suas esperanças, a resgatar a sua motivação e, mais do que isso, é um testemunho pessoal que eu quero dar para você aqui hoje. Quando tudo dá errado, parece que tudo fracassou, nem tudo está acabado. Deus é o Deus dos recomeços, é o Deus da segunda chance. E eu quero mencionar aqui 3 histórias da Bíblia que demonstram essa grande verdade. Vamos começar com Moisés. Desde o início, Deus tinha um plano grandioso para ele. Ele foi educado na corte do faraó, ele foi preparado para grandes coisas, talvez até para governar o Egito. Mas um dia ele viu um egípcio maltratando um hebreu e decidiu apressar o plano de Deus de libertar o povo. Partiu para cima e acabou matando o egípcio. Ele se desviou do plano de Deus. Agiu por conta própria, se precipitou. E como é perigoso fazer isso, né? Tomar decisões e dar passos importantes na vida sem considerar a direção de Deus. Isso só nos mete em enrascada. Você sabe muito bem do que eu estou falando, sabe? Esse ato precipitado de Moisés o obrigou a fugir para o deserto de Midian. E lá ele passou 40 anos cuidando de ovelhas. Que prejuízo para a vida dele. Saiu do palácio e das rodas mais badaladas da nação mais poderosa do mundo para o anonimato no deserto. Moisés virou uma carta fora do baralho, estava fora do jogo. Caiu no esquecimento e no anonimato. Muitas vezes ele deve ter pensado que até Deus o havia esquecido. Mas Deus não esquece. Deus se revelou a Moisés numa sarça ardente, um arbusto que estava queimando ali, mas não se consumia. E aquele fenômeno chamou a atenção de Moisés, e Moisés se aproximou, e Deus então o traz de volta para realizar o plano original de 40 anos antes, que era libertar o povo da escravidão. Moisés agora hesitou, duvidou de si mesmo, questionou a Deus, mas acabou aceitando o chamado. E Moisés foi o instrumento de Deus para a realização dos maiores milagres da história do povo de Deus no Antigo Testamento. O recomeço de Moisés lá no deserto de Midian não foi um plano secundário, um plano B de Deus, não. Deus recomeçou com ele o seu plano original e fez de Moisés o maior líder da história do seu povo. Quando Deus tem um recomeço para a nossa vida, não é apenas para compensar as perdas que tivemos quando nós falhamos ou quando caímos, não. Quase sempre os recomeços de Deus nos levam a coisas mais grandiosas do que poderíamos alcançar inicialmente. O segundo exemplo que eu quero mencionar é o exemplo de Davi, o rei Davi. Davi é outra figura que ilustra dramaticamente a misericórdia e o poder de restauração de Deus. Ainda muito jovem, ele foi ungido rei de Israel. Enfrentou e derrotou o gigante Golias, liderou exércitos, cativou o coração da nação de Israel inteira. Né? Mas no auge do poder, né, Davi falhou terrivelmente. Ele cometeu adultério com Batseba e em seguida assassinou o marido dela, Urias, para encobrir o seu pecado. O pecado de Davi, na Bíblia, é uma das condutas mais reprovadas, mais detestadas de toda a história bíblica. Mas há algo extraordinário, para não dizer surpreendente, na história de Davi. Deus se referiu a ele como o homem segundo o meu coração, disse Deus. Como isso é possível depois de um pecado tão grave? Quando o profeta Natã confrontou Davi com o seu pecado, ele poderia ter se justificado ou até negado as suas ações. Mas, em vez disso, ele se arrependeu sinceramente. Ele buscou a Deus, aceitou as consequências e quebrantou verdadeiramente o seu coração diante de Deus. Deus não apenas perdoou Davi, como também continuou a usá-lo como rei. Ele não perdeu seu posto nem a utilidade nas mãos de Deus. Davi compôs salmos belíssimos que ainda hoje falam ao nosso coração sobre a profundidade do arrependimento e a grandeza da graça de Deus.
Ele foi chamado de um homem segundo o coração de Deus, não porque tenha sido perfeito, longe disso, mas ele tinha um coração disposto a se submeter e se arrepender perante Deus. E aqui está uma lição para nós. Deus não procura perfeição em você. Ele procura um coração humilde e quebrantado. É claro que Deus deseja que nós nunca pequemos, nunca cometamos falhas, nunca caiamos na vida. E Ele nos motiva para isso, né? Mas Ele sabe que nós somos pó. E Ele tem recursos para lidar com as nossas quedas e fracassos. A Bíblia diz: filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Olha o ideal de Deus. Para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado, Jesus Cristo, o justo. É isso que Deus faz na nossa vida. O terceiro exemplo de recomeço, de restauração, que eu quero mencionar, é o exemplo de Pedro. Pedro tinha prometido uma lealdade inabalável a Cristo. Pedro disse que mesmo que todos os demais o negassem, ele iria com Cristo até a morte, se fosse preciso. Mas poucas horas depois, Pedro negou o seu mestre 3 vezes, naquele momento mais crítico. A falha de Pedro foi pública e muito dolorosa. O pecado de Pedro foi comparável ao pecado de Judas, sabia? Ele se desviou do propósito de Deus para a sua vida, estragou tudo. Foi uma decepção. No entanto, após a ressurreição, Jesus vai a ele, não para condená-lo ou para cobrar dele por ele ter negado o mestre, mas para restaurá-lo, para dar a ele uma nova chance, para proporcionar um recomeço para a sua vida. E lá, ao lado do mar de Tiberíades, Jesus lhe perguntou 3 vezes se ele o amava, né? Uma vez para cada negação de Pedro. Simão, filho de Jonas, tu me amas mais do que esses? Essa restauração não foi apenas uma reconciliação, foi uma missão, uma comissão para Pedro. Pedro se tornaria uma figura fundamental na igreja cristã. Só no dia de Pentecostes, milhares de pessoas se converteram com um sermão que ele pregou. A restauração de Pedro nos mostra que os nossos piores momentos não definem o fim da nossa história se nos voltarmos para Deus com o coração arrependido. Não deixe a sua vida ser definida pelos seus fracassos e quedas. Embora as pessoas tenham mais olhos para os nossos erros do que para os nossos acertos, Deus considera o seu desejo sincero de ser melhor e de fazer melhor. Ei, o maior problema não é cair. É claro que esse é o problema, mas não é o maior problema. Todos caem. E quem está em pé, cuide para não cair. O verdadeiro problema é cair e não se levantar. Então, vamos, bora. Levanta. Você pode ter fracassado, pode ter caído, mas isso não significa que você seja um fracassado. Não desista, não desanime. Deus vai restaurar a sua vida e a sua missão nesse mundo. Essas histórias, né, de Moisés, Davi, Pedro, precisam entrar na sua cabeça e no seu coração. Se você está lutando com o peso de um fracasso, lembre-se, você não está sozinho. Deus oferece recomeços a você. Ele não define você pelos seus piores momentos, mas por sua disposição em se voltar para Ele e tentar de novo. E não importa quantas vezes você fracassou. Hoje eu quero desafiar você a se levantar desse lugar de derrota e aceitar a mão que Deus está estendendo para você. Recomece com Deus e deixe que Ele transforme a sua história de falhas e derrotas em uma história de renovação e vitórias. Ele tem muito mais e melhor para você ainda pela frente. Deus abençoe o seu recomeço. Um grande abraço e até o próximo vídeo.